Quando, no ano de 2007, nós estávamos para entrar em uma nova fase, em uma nova estação das nossas vidas, o pastor Márcio ele fez um cartão de despedida. Eu estava até dizendo para ele hoje, que ele foi muito sensível, ele foi profético, que Deus conserve ele assim, com esse coração bem sensível, porque aqui era um pincel com uma mão invisível, pintando uma estrada e alguém caminhando. Em 2007, isso para nós foi profético. A mão invisível de Deus pintando um novo caminho, e aquela pessoa ali seria a nossa casa, a nossa família. Nós estávamos entrando em uma nova fase, em uma nova estação das nossas vidas, e a gente não sabia o que nos esperava no futuro. A gente não sabia o que seria o amanhã, mas nós confiamos. E na época também Deus nos deu uma canção, que foi aquela Sonhos, do Cris Duran. E essa canção, ela marcou as nossas vidas, porque a canção dizia, e quando você chegar lá no final, você saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado. E tem sido assim, irmãos. Já se passaram 12 anos, e a mão invisível de Deus está pintando o nosso caminho. Nós estamos caminhando em fé. Eu não sei o que me reserva em 2020. Eu não sei que desafios eu terei. Eu não sei que batalhas eu enfrentarei. Também não sei quantas alegrias e vitórias eu terei. Mas eu tenho certeza, isso eu tenho convicção, que Ele estará comigo todos os dias de 2020. E como é um ano bissexto, Ele ainda estará comigo em 29 de fevereiro. 366 dias onde a presença de Jesus estará ao meu lado. Você crê que Ele estará contigo? Amém. Irmãos, o ano de 2020 é um ano de transição. Uma transição para uma nova década. Alguns estão dizendo que vai começar uma nova década. Não. Apesar de ser um ano com um número inteiro aí, de 10 em 10, seria 20, como diz no bingo, de rombo. Mas esse número ele não marca o início de uma nova década, ele marca o fim de uma década. Por quê? Porque as décadas começam com o número 1. Então o número 1 é o início de uma década, e o número, dezenas de 10, é o término de uma década. Mas o ano de 2020, eu quero te dizer, será um ano de transição. É um ano que encerra um ciclo e um ano que se prepara para um novo ciclo. Pensa comigo, eu fui fazer uma análise das últimas 2 décadas. A Bíblia diz que a gente tem que contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A gente não pode viver achando que a gente vai ter, como Matusalém, 969 anos para viver. A gente não vai ter 969 anos para viver. No máximo, talvez teremos 80, 90, alguns vão chegar a 100, raros chegarão nessa marca. Então, nós temos um limite. E a Bíblia diz, contemos os nossos dias. E eu fui contar. A década de 2001 a 2010, para mim e para a Cristiane, foi uma década de muitas coisas boas. Nós concluímos 2 faculdades. Nós fizemos, nessa década de 2001 a 2010, nós fizemos pós-graduação. Nossos 2 filhos nasceram nessa década, então nós nos tornamos pais. Foi uma grande novidade isso para nós, porque nós estávamos casados há 5 anos, 6 anos, e então chegou a época de ter filhos. E tudo mudou na nossa vida. Então isso foi na década de 2001 a 2010. O CCA nasceu nessa década. Então foi uma década de muitas novidades, muitas coisas novas acontecendo. E entramos então na década de 2011 até 2020. E essa foi uma década de amadurecimento. Eu me tornei quarentão nessa década, em 2013.
eu alcancei a marca dos 40. Nossos filhos cresceram, então nos tornamos pais. Nessa década de um adolescente, foi um grande desafio para nós ser pai de Adriel, adolescente. Abner ainda criança, mas agora está se tornando, ele completou 11 anos, pré-adolescente. Mas nós amadurecemos como pastores, como líderes. A igreja, o CCA, ela atingiu uma maturidade, uma estabilidade. Os primeiros anos foram muito difíceis, não tínhamos sustento financeiro, a igreja não tinha entradas suficientes para a gente ser mantido, manter o culto. Nós precisávamos de ofertas, muitas vezes, de pessoas de fora. Foi assim no início da igreja. Mas nessa década agora, a igreja, ela, digamos, se estabilizou, alcançamos uma maturidade. Mas eu te pergunto, pessoalmente, e como igreja, de 2021 a 2030, vai ser a próxima década. Então, 2020 é um ano intermediário, é um ano de transição. De 2021 a 2030, os próximos 10 anos, eu vou chegar aos 50 na próxima década. Alguns aqui entrarão na universidade na próxima década. Você vai concluir o ensino médio, você vai entrar na universidade. Alguns aqui casarão na próxima década. Alguns aqui terão filhos na próxima década. E eu te pergunto, você está planejando, você está sonhando, você está projetando para os anos que virão? Você está fazendo uma análise de tudo que já passou e do que virá? E quando eu estava pregando sobre isso, Deus me lembrou que a próxima década, para mim, para Marcos, vai ser a década de ouro. Por quê? Porque depois de 2030, se Jesus não voltar, eu já entrarei na terceira idade. Em 2033 eu estarei com 60 anos. Se Jesus não voltar, tá, irmãos? Eu espero que Ele volte antes. Acredito que Ele voltará antes disso. Mas, se o Senhor não voltar, os próximos 10 anos para Marcos vão ser anos decisivos. Vão ser anos onde eu terei que alcançar e realizar talvez coisas que eu não realizei nesses últimos 46 anos. Porque eu não terei outra chance, eu não terei outra vida, porque no além para onde nós vamos, Eclesiastes diz que na morte, depois da morte, no além para onde vamos, não há projetos, não há planos. Na vida eterna, nós estaremos desfrutando com Cristo, da comunhão com Ele, no céu eternamente, que vai descer o céu, que eu sempre aponto para cima, mas o céu vai descer na Nova Jerusalém. Mas aquilo que eu tenho que fazer com a minha vida terrena, e eu quero aproveitar isso, para que sejam os melhores anos. E eu tenho pedido, Senhor, me ajude que em 2020 eu consiga planejar, sonhar, escrever. Eu quero novamente, Senhor, projetar coisas. Queridos, eu sinto que eu preciso disso. Isso vai ser o combustível, isso vai ser a chama para os próximos 10 anos. Então eu quero te desafiar a você começar a pensar em 2020 como um ano de sonhos e planejamento. Como um ano onde você vai pensar sobre a sua vida espiritual, sobre sua vida familiar, financeira, seus filhos, se você planeja casar, qual o curso que você está fazendo, como vai ser o exercício da tua profissão.
e também como você servirá a Deus. Qual o teu envolvimento ministerial? Como você dedicará tempo para o Senhor para os próximos anos? Vamos ler em Mateus capítulo 6, verso 34. A Nova Versão Internacional diz assim: portanto, não se preocupem. Olha o conselho do nosso Senhor. Não se preocupem com o amanhã. Planejar é uma coisa, se preocupar é outra. Jesus não está dizendo aqui, não planejem nada para o amanhã. Não é isso. Tanto que em Lucas capítulo 9, Jesus diz, quem vai construir uma torre, tem que calcular. Jesus não é contra planejamento. Jesus é contra preocupação. Porque a palavra preocupar-se aqui é mente dividida. Uma mente dividida, um coração dividido. Sabe aquela pessoa que nem está no presente, nem está no passado, nem está no futuro. Tem gente que vive assim. Nem vive o hoje, porque está pensando no passado, lamentando o passado, mas o passado passou, não tem como voltar e modificar. E essa pessoa também não chegará a um futuro frutífero. Por quê? Porque a sua mente está dividida. Ansiedade é isso. Jesus já estava falando sobre ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa, já que é algo tão comum hoje? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está com a mente dividida, ela está com medo do futuro. Ela está insegura com relação a ela mesma. É alguém que não se sente adequado, confortável com os dons, consigo mesmo. É alguém que talvez não se aceita, isso traz ansiedade sobre nós. Jesus está dizendo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. E sabe o que Provérbios 16 diz? Que nós fazemos planos, e o Senhor trará a resposta. Então a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus falando contra a gente planejar, sonhar, projetar. Em nenhum lugar da Bíblia. Quem falar isso está mentindo. Nosso Deus é um Deus organizado. A própria criação seguiu uma ordem. Então Deus diz assim, façam planos, mas submetam a mim e eu direi a resposta final. Façam planos e coloquem diante de mim e eu direi se isso vai acontecer ou não. Mas o que nós temos que fazer, a responsabilidade que está em nossas mãos é não nos preocuparmos com o amanhã, mas planejarmos o amanhã. Porque muitas pessoas culparão Deus no final de suas vidas. E Deus, sabe o que nos dirá? Eu dei a vocês inteligência. Eu dei a vocês sabedoria. Eu dei a vocês uma mente pensante. E vocês não usaram, talvez, da forma adequada. Eu não tenho culpa. Deus vai dizer isso para nós. Eu não tenho culpa do seu fracasso, ou de sonhos não realizados, porque eu dei a vocês mente, pensamento, cérebro. Isso aqui não só é para fazer peso no nosso pescoço. Deus nos deu uma mente capaz de calcular, planejar, sonhar, investigar, sondar, pesquisar. Somos inteligentes. Amém? Quem se considera aqui um ser pensante? Você que não levantou a mão. Que você é? Não podemos, irmãos, ter atitudes erradas diante do amanhã. Veja comigo, as reações que o amanhã provoca nas pessoas são diferentes reações. Tem gente que só pensar que mais um ano vai começar,
sente medo. Será que eu vou ter que passar tudo de novo? Será que eu vou ter que sofrer tudo que eu sofri nesse ano? Meu Deus, e o que será do Brasil? O que será da economia? E muitas pessoas estão nesse medo paralisante, insegurança. Uma coisa está ligada à outra. Pessoas inseguras são medrosas. Pessoas medrosas estão fundadas suas vidas na insegurança. Outros estão indiferentes. Tanto faz para mim. Mudança de calendário não significa nada. Nada vai mudar mesmo, eu sei. Essa história de culto da virada, isso é só o pastor aí querendo nos motivar, né? Isso é só ele querendo nos dar uma mãozinha. Esse não, o antes. O slide anterior. Obrigado. Não, o pastor só está querendo, assim, dizer para nós, nos dar uma esperançazinha. Mas nada vai mudar. Não mudou em 2019. Foi a mesma coisa em 2018, que foi a mesma coisa em 2017, que foi a mesma coisa em 2016. Quantos estão nessa indiferença? Outros não. Outros estão cheios de expectativa, cheios de fé, cheios de esperança, não em si mesmos, mas em um Deus, que é o Senhor da história. É Ele quem muda os tempos e as estações. Amém? Não é mudança de calendário. Mudança de calendário não muda realmente ninguém. Mudança de data não muda ninguém. Dá um alívio psicológico apenas. O Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema dizendo, que feliz a ideia de mudar a data do calendário, porque pelo menos dá um alívio, A gente sente que, terminou. Aí você dá uma respirada, agora vai começar 2020. Aí você se renova, mas muita gente só se renova por poucas horas. Porque vem 2 de janeiro. E vem IPVA, IPTU. E todos os Is da vida. Matrícula, material escolar. O que mais? Seguro do carro que eu tenho que renovar em janeiro. As aulas que vão voltar. E muitas pessoas já em 2 de janeiro estão super desanimadas. Então não é mudança, irmãos, apenas de data. Não é uma mudança de calendário. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus, porque em Daniel 2:23 diz que Ele muda tempos e estações. Não está dizendo que Deus muda calendário, Deus muda tempos e estações. E a palavra do Novo Testamento não é que Deus muda cronos, Deus muda kairos. Ou seja, Deus é um Deus não ligado ao cronos, à cronologia, a calendário, dia, mês e ano. Deus é um Deus de oportunidades. Kairos significa tempo adequado, tempo propício, tempo oportuno. Então Jesus, quando veio, Ele não veio por causa de cronos. Não veio por causa do tempo cronológico. É porque todas as condições estavam preparadas. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é isso? Kairos. Deus disse, não, chegou a hora adequada. Todas as condições se alinharam. Jesus agora pode ir e pode nascer, porque é o tempo chegado. Quando Ele foi à cruz, a mesma coisa. Quando Ele subiu aos céus, a mesma coisa. Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, a mesma coisa. Ou seja, tudo foi calculado no Kairos de Deus. Agora, para alguns, o amanhã não importa. Eu falei aqui de indiferença. Então existe indiferença, mas também existe uma outra mentalidade, que é a do hedonismo. O que é o hedonismo? Aproveitemos ao máximo o hoje, porque o amanhã
não importa. Essa é uma filosofia muito comum na nossa época, especialmente nos mais jovens. A vida é curta, o tempo passa depressa e eu preciso aproveitar a vida. Eu dedicar minha vida a Deus, eu sou tão jovem. Não, vou deixar para fazer isso só depois, quando eu tiver mais velho, porque eu quero é curtir a vida. E se eu entregar minha vida a Jesus, eu não vou curtir a vida. E essa filosofia, infelizmente, ela está imiscuída no meio da igreja. Muitas pessoas estão pensando, talvez não em curtir o mundo, mas muitas pessoas estão vivendo para o prazer. Talvez não é drogas, não é bebida, farras, orgias, mas muitos crentes estão assim: não, eu já sou crente, eu já vou na igreja. De vez em quando eu dou meu dízimo. De vez em quando eu dou uma ofertinha. Quem sabe eu dou uma oferta especial nesse final de ano, né? A pastora falou, né? Gratidão. Mas eu não vou me envolver muito. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que curtir a minha vida. Eu tenho que acumular riquezas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter uma casa boa. A gente só troca. Porque aqueles que não têm Cristo, eles estão dizendo: eu vou curtir a vida. E muitas vezes nós cristãos estamos dizendo o quê? Eu vou pensar primeiro em mim. Pastor não vai colocar dinheiro no meu bolso, não. O pastor já está com a vida dele garantida. Olha aí, todo bonitão. Obrigado. Olha aí, tem carro zero? Não tenho carro zero. Mas vou trocar. Não, ninguém vai colocar comida no meu prato, não. Eu tenho que pensar primeiro em mim. E esse pensamento tem um fundo hedonista. É um hedonismo cristão, se é que existe isso. Um hedonismo cristão. Eu vou aproveitar a minha vida. Pensa aqui comigo agora. Você quer comprar uma televisão de 80 polegadas, não sei nem se existe. Existe? 84, olha aí, Casas Bahia em ação. Vou falar da Casas Bahia. 84 polegadas de LED. Quantos aqui juntariam dinheiro um ano, adiariam o prazer de ter a televisão de 84 polegadas de LED, Smart TV, 4K? Quem adiaria, irmãos, aqui? E eu estou fazendo essa pergunta para mim, eu tenho minha resposta. Quem adiaria aqui? Não, eu vou juntar o dinheiro, eu vou depositar no banco e eu vou lá em Rosivaldo, Casas Bahia. Olha, eu vou cobrar a propaganda, viu? Está sendo transmitido pela internet. E eu vou chegar lá e vou dizer: quero um desconto, vou pagar à vista, olha aqui, ó, os maços de R$100. Pá, pá. Desconto, viu? E você compra e vai desfrutar depois de um ano que você juntou dinheiro. Sinceramente, vamos ser bem verdadeiros, vamos ser bem sinceros. E eu vou acreditar que vocês vão falar a verdade. Quantos aqui adiariam o prazer para só desfrutar depois? Levanta a mão. Quem faria isso, sinceramente? Levanta a mão bem alto. 1, 2, ele não, ele é gerente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele ficou em dúvida. 20, irmãos, 20, nós temos aqui hoje, eu calculo que nós temos aqui hoje umas 250 pessoas nesse culto. Menos de 10% adiariam o prazer para desfrutar depois. Eu não levantei a mão, sabe por quê? Porque eu estou no segundo grupo também. Eu compraria
para desfrutar e depois eu pagaria. Não posso mentir para vocês. Pastor, e tem problema isso? Não. Na compra de uma televisão, não. Mas nas coisas de Deus, nas coisas de família, nas coisas de emoção, sim. Numa televisão, talvez você vai perder. Talvez você vai perder R$1.000 de desconto. Se você tivesse adiado o prazer e comprado no final. Ok. Mas na vida com Deus, na nossa vida familiar, no nosso casamento, com os nossos filhos, nas nossas emoções, essa mentalidade, ela vai trazer um prejuízo incalculável. Porque muitas pessoas não estão dizendo assim, não, eu vou pagar o preço para ter um casamento abençoado. Eu vou pagar o preço com os meus filhos hoje. Não, eu vou investir na minha vida espiritual. Eu vou investir na minha vida emocional. Eu vou pagar o preço hoje para depois eu desfrutar. E eu quero te dizer, até para a aposentadoria, viu? Até para a aposentadoria, essa mentalidade de vou curtir hoje, para depois eu pensar na minha aposentadoria, muitos aqui se arrependerão. Então essa mentalidade que o amanhã não importa, ela não é bíblica. Vamos ver o próximo texto agora. Isaías 22, 13, é o mesmo texto que Paulo repete em 1 Coríntios 15, 32. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está citando Isaías 22, 13. Eu dividi essa mensagem em duas partes. A segunda parte eu vou pregar terça-feira no culto da virada, que é as atitudes corretas diante do amanhã. Ok? Isso é para você vir terça-feira. Quem era noveleiro aqui, cenas do próximo capítulo. Tem uma irmã aqui que eu não vou olhar para ela, mas ela curtia muito novela. Vou até desviar o olhar. Cenas do próximo capítulo. Pronto, então, terça-feira, coloca aí, por favor, cenas do próximo capítulo, slide 9. Coloca aí, pronto. Cenas do próximo capítulo, atitudes corretas diante do amanhã. Ok? Se você quiser vir, então você vai nessa jornada aí comigo. Vamos voltar. Isaías 22, 13. Uma filosofia hedonista já estava em voga na época de Isaías. Imagina hoje. E olha aqui que ele está falando para judeus, povo de Deus. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos curtir a vida hoje. Agora, para outros, o amanhã não pode ser mudado. Isso aqui nós chamamos de fatalismo. Uma corrente filosófica que ainda hoje muita gente, inclusive cristãos, seguem essa linha fatalista. O predeterminismo. As coisas estão predeterminadas. Tem crente que acredita em destino. Foi o destino que quis. Aconteceu isso porque era o destino que tinha reservado. Ou seja, para algumas pessoas o amanhã já está determinado e não pode ser mudado. Não posso mudar nada. O que é que o fatalismo diz? Tem uma pequena diferença, tá, entre fatalismo e determinismo. Depois você lê mais sobre isso. Tem uma pequena diferença, mas são bem parecidos. Diz que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo, ou seja, já tem destino tudo, inexorável, ou seja, não pode ser evitado, não pode ser mudado,
Não tem como modificar, eu não controlo, eu não influencio nada da minha vida. E existe o fatalismo cristão. Não, Deus é soberano. Eu já ouvi muito isso. Deus é soberano. Ok, Ele é soberano. O que é que você quer dizer com isso? Aí quando a gente vai ouvir o resto da frase, a pessoa diz assim: eu não posso mudar nada da minha vida, porque já está predestinado. O meu futuro já está predestinado por Deus. Ou seja, como se fosse um fatalismo cristão. Deus é soberano? Sim. Não podemos nunca negar a soberania de Deus. Deus está no controle do universo. Deus está assentado no trono do universo. Acreditamos nisso? Sim. Então não somos daqueles que tiram Deus do trono e colocam o homem no trono. Isso está completamente errado. Isso é antibíblico. Você tirar a soberania de Deus, alguém tem que ir para o trono. E quando alguém tira Deus do trono, quem sobe no trono é o homem. Mas não é isso que nós pregamos, irmãos. O que nós pregamos, coloca aí. Deus conhece o amanhã? Sim. Ele é soberano? Sim. Ele é presciente? Sim. Ele é onisciente? Sim. Mas nós somos responsáveis também. Nós somos corresponsáveis. Deus na eternidade sabia tudo. Por exemplo, Deus sabe o dia da nossa morte? Sim ou não? Sim. Deus sabe o dia da nossa morte. Deus sabe amanhã, por exemplo, terça-feira, vamos pegar o culto de terça. Deus sabe quem virá e quem não virá terça-feira para o culto da virada? Deus já sabe? Sabe. Agora, Ele interferiu na decisão de quem vai vir ou de quem não vai vir? Não. Essa é a diferença. Ele sabe as escolhas que faremos, mas Deus, Ele não predeterminou as escolhas que faremos. Ele sabe. E Ele nos deu a corresponsabilidade. Então eu coloquei aqui, Deus cuida do nosso amanhã. Eu posso crer, eu posso confiar em um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Pai bondoso, mas eu também sou responsável por minhas atitudes hoje. E eu quero ler com vocês o último versículo aqui, antes da gente orar. Josué 3:5, na Nova Versão Internacional. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. E tem uma versão que ela é até um pouco melhor, porque diz: santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O amanhã pertence ao Senhor. O Senhor fará maravilhas amanhã. Quem fará maravilhas? O Senhor. Mas Josué está dizendo o quê? Povo, façam a sua parte. Qual é a sua parte nesse texto aqui? Nesse contexto? Santifiquem-se. Eles tinham que se santificar, eles tinham que se separar, eles tinham que se purificar, porque Deus queria, no dia de amanhã, fazer algo de milagroso. E o milagre aqui foi eles entrarem na terra prometida. Então nós temos aqui nesse versículo um equilíbrio entre Deus conduzindo amanhã, Deus fazendo maravilhas amanhã, Deus fazendo milagres amanhã, mas nós temos um equilíbrio do povo se santificando hoje. Hoje, irmãos. Então eu quero encerrar. Volte para o slide anterior. Deus, Ele cuida do nosso amanhã. Então eu não preciso ficar preocupado. Eu não preciso ficar ansioso. Mas não significa que eu vou ser irresponsável.
Uma coisa é preocupado, outra coisa é irresponsável. Deus cuida do meu amanhã, então eu confio nele, eu confio minha vida nas mãos dele. Provérbios 16 também diz isso: confia o teu cuidado, deposita. A palavra confia ali é uma palavra bem interessante, é a palavra galau, que significa rola, ou seja, despeja, lança sobre Deus. Tanto que Pedro repete isso, lançando sobre Ele as nossas ansiedades. É o versículo de Provérbios: confia no Senhor. Abra lá comigo, eu vou encerrar com isso. Provérbios 16. Eu já citei o versículo 1 aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, planejar não é pecado. Deus espera que planejemos. Agora o verso 3, que é o que eu estou citando, e nós vamos orar em cima desse versículo. Confia ao Senhor as tuas obras, as tuas coisas. Confia ao Senhor tudo da sua vida. E os teus desígnios, e os teus desejos, e os teus anseios, e os teus sonhos, e os teus planos, conforme 16:1, serão estabelecidos. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, versos 3 e 4. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, põe a tua vida no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então aqui a palavra confia é rola, entrega. Isso é tremendo, porque muitas vezes o que é? É uma pedra, é um peso, muitas vezes é um pacote que não podemos carregar, e Deus está dizendo: rola, entrega. O amanhã tem que ser assim, irmãos. Entregue o seu amanhã ao Senhor. Depois lê em casa o Salmo 37, especialmente os primeiros versículos. Entregue ao Senhor o seu amanhã. Faça planos, planeje, sonhe. Não é pecado, nós temos uma mente pensante, nós somos seres inteligentes. E eu sinto de dizer a algumas pessoas aqui, 2020 vai marcar grandes mudanças. Prepare-se para elas. Vocês estão dizendo amém, porque talvez vocês estão pensando em mudanças, né, assim, de coisas boas, amém. Mas o que eu senti no coração são mudanças de Deus mexer como se fossem peças no tabuleiro de xadrez. Peças. Quem gosta de xadrez aqui? Eu gosto, a Abner gosta também. Peças precisam ser mexidas para que um checkmate aconteça. E às vezes a gente não quer que as peças sejam mexidas. A gente quer que tudo se conserve do mesmo jeito sempre. Mas eu sinto realmente o Senhor dizendo para pessoas aqui: peças vão ser mexidas. E na hora não vai ser muito confortável, não vai ser muito legal, mas o Senhor vai estar preparando para algo muito melhor e maior. No final de tudo, você saberá que o Senhor estava ao teu lado. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção que fala de sonhos. Nós vamos encerrar cantando isso. Fecha teus olhos. Se tiver a letra, coloca, porque algumas pessoas acho que talvez não conhecem bem. Dê a mão a quem está perto de você. Vamos terminar esse culto, último domingo de 2019, lançando sobre o Senhor toda a nossa